Oi! Iniciando o E aí Me Conta, um programa que falamos sobre tudo e mais um pouco. Hoje o nosso assunto é ansiedade. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sabe definir o que é ansiedade? Eu sou a Andréia de Vargas. E eu, Sil Moreira. Andréia, que assunto, hein? Nossa! Sil, sabia que o Brasil é considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo? Sério? Não sabia dessa informação, não. Eu acredito que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já teve ansiedade. Eu também Mas, acredito nisso. mas antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos falar de algo super importante, né, Andréia? Fundamental! Nossos patrocinadores. É isso aí. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado financeiro, além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, desde padronização de cadastro para bancos, até a estruturação e organização financeira para seus clientes. B8B Bank, em 2025, chega ao Brasil o banco digital do seu jeito, que visa facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. Deixa eu ver, Andréia. Olha isso. Ai, que lindo. Olha que arraso. Maravilhosos, né? Lindos. Ó, tem que conferir a coleção completa, porque é difícil escolher, Sil. Maravilhosos, né? Vai lá no nosso Instagram, que tem vários modelinhos bonitos. E lá na bio tem o site e também o WhatsApp. Andréia, e para falar deste assunto que nos aflige tanto, temos convidadas. E muito especiais, temos aqui a treinadora comportamental Michele Guedke e também a psicóloga e consultora organizacional Cláudia Pereira. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindas. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse momento, falando desse tema assim tão pungente no nosso dia a dia, né? Posso começar? Com certeza. Eu diria assim, ó, que a gente não se sente alguma vez na vida ansioso. Eu diria que a gente é ansioso várias vezes por dia, por motivos diferentes. A ansiedade é um estado inerente à nossa personalidade, é o estar vivo. O único lugar do mundo que não tem ansiedade é o cemitério, porque lá as pessoas morreram. Então não tem ansiedade, porque a ansiedade está ligada diretamente à expectativa. Então, se eu tenho expectativa, a expectativa, a ansiedade é filha da expectativa. Se eu tenho expectativa de alguma coisa, eu fico... E o que eu faço para conseguir? Será que vai dar? Será que vai acontecer? Será que vai ser legal vir nesse podcast? Eu estou preparada? E se não der certo? E se eu não gostar? E se não gostarem de mim? Tudo isso são expectativas, são questões que vão levantando vão me conduzindo a minha energia para um estado que a gente reconhece como ansioso. Né? E aí, dependendo da minha estrutura de personalidade, dos recursos internos que eu tenho, da minha experiência, da minha maturidade, eu vou acessar ferramentas, mecanismos, experiências que vão me ajudar a enfrentar, por exemplo, estar aqui pela primeira vez. Então, eu me preparei, eu escolhi a roupa, eu fiz a unha, eu preparei o texto, eu vi o material, eu dei uma lida. Eu me organizei para estar aqui. Aí a ansiedade trabalhou a meu favor. Ela me ajudou a me organizar para que eu atinja um resultado. Quando eu não tenho nada disso, a ansiedade a gente chama livre e flutuante. Ela é que nem um franco atirador. Ela tira para tudo que é lado. E aí a gente fica atrapalhada. E aí a ansiedade é minha inimiga. Entendi. E muitas vezes nos limita. E nos paralisa, né, Cláudia? Com certeza. Nos paralisa, nos impedindo de fazer o que a gente sabe que pode, em vários momentos, mas que naquela situação específica não conseguimos dar conta daquilo. Eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Porque isso a gente sente fisicamente também, né? Sim. Porque eu sinto que quando eu tô muito ansiosa, eu começo a suar frio. Pode estar frio, eu tô suando, eu começo a suar.
um aperto, né? Que a gente não consegue explicar. São vários sintomas, né, Cláudia? Cada um experimenta de E uma aí forma, isso realmente né? limita, às vezes, algumas situações, Com né? certeza, com A certeza. gente tem, assim, muitos sintomas gastrointestinais, dor de estômago, azia, refluxo, diarreia, constipação, Muitos até a sensação de desmaio. de desmaio. Aí tu tem, assim, outras pessoas, tem um grupo diferente que são os grupos musculares. Trava a coluna, trava o pescoço, trava. E aí são alguns elementos que vão trazendo sudorese, a pessoa sua. Ou então, ao contrário, tem frio, porque desregula o nosso termostato, né? Então, as pessoas vão ter sintomas diferentes da ansiedade. A agitação psicomotora, ela não sabe o que fazer, derruba coisa. Eu, ansiosa, sou um desastre, eu derrubo tudo pela frente. Parece que eu tenho um pé de gancho. Tudo se enrola no meu pé, eu vou carregando coisa pela frente, eu derrubo copo, café, faço o diabo. Porque Uau. a ansiedade provoca isso. E o grande problema, né, Cláudia, é que nós não aprendemos a lidar com isso. Muitas pessoas nem sabem o que está acontecendo com elas. Não conseguem identificar isso como ansiedade, né? Eu entendo que hoje aprender a lidar com as emoções e principalmente com a ansiedade deveria ser ensinado lá no jardim. Começar lá na escola. Até porque, né, Michele, nós vimos, trouxe os dados aqui, né, da ONU, que considera o Brasil o país com mais ansiedade do mundo. São 18 milhões de pessoas, né, afetadas por isso. E quando a gente fala afetadas por isso, é nesse nível, né, que te impossibilita, que te afeta fisicamente, já está Afastadas reações do trabalho, físicas. né? Muitas afastadas do Exatamente, trabalho. porque não é essa ansiedade que todo mundo tem e que a gente sabe lidar com ela, né? Agora, algo que você trouxe que eu acho bem importante já a gente aprofundar um pouquinho aqui é em relação a gente desconhecer alguns sintomas, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho essa minha ansiedade. Eu sei que eu sou assim, eu posso estar com a minha ansiedade controlada no momento, mas eu sei que faz parte da minha natureza. Sim. Mas até eu entender isso, demorou muito tempo. Porque eu não conseguia identificar que o que eu tinha era ansiedade, que o que eu sentia eram sintomas de ansiedade. Demorou muito tempo. Sim. Eu dizia, eu sinto algo que eu não sei explicar. Ai, mas tu tá sentindo... Eu não sei explicar. Realmente, eu não sei. E quando eu já tenho uma sensação assim, alguma coisa, eu não tô bem, mas eu não sei dizer o que é, eu já sei, eu tô um pouquinho ansiosa. Né? Daí eu já trabalho essas questões. E eu acho que isso é o mais assustador. Quando a pessoa não sabe, não consegue identificar, porque ela não tem como tratar. Sabe, Andréia, há 14 anos atrás, quando eu tive meu primeiro episódio de crise de pânico, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu fiquei mais desesperada ainda, porque o meu corpo tremia inteiro, eu estava com muito medo, não sabia do quê. E até hoje não sei o que era aquele medo, né? Que é um medo que não tem uma origem. E eu fui parar no cardiologia, porque eu achei que fosse coração. E fui várias vezes para o cardiologia até ser encaminhada para um psiquiatra e para um psicólogo, né? Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo. E aí, um ano depois... fiz o atendimento com hipnose, com PNL, com uma psicóloga que não era a que eu fazia terapia. E aí eu comecei a me dar conta que existia um certo domínio. E foi tudo para mim. Aí eu respirei, eu disse, não tô sob domínio de algo que eu não sei o que é, né? Porque a impressão que eu tinha é que eu tava fora de mim, assim, que eu não tinha controle. Né? E não tinha de fato, mesmo, naquele né? momento eu não tinha. Então, aprender a entender o que está acontecendo e aprender, né, Cláudia, a exercitar esse certo domínio que existe dentro de todos nós é fundamental, é fundamental. É entender assim, eu tô sentindo alguma coisa diferente. Normalmente, o que as pessoas comumente costumam fazer? Elas seguem fazendo coisas.
Então, assim, hoje eu aprendi, eu também tive questões de ansiedade, momentos muito difíceis. Então, a primeira coisa que eu faço é para. Quando o carro está desgovernado, tu nem acelera, nem freia, nem faz nada. Tu segura a direção, espera o controle voltar. É assim, e com a gente, nosso corpo também é assim. Tu para e respira. Maior âncora para a gente poder dar conta da ansiedade é a respiração. Respira. Respira. Isso a Michele me ensinou. E é remédio para mim diário. Respira. Respira. E aí tu começa a parar e dizer assim, o que eu estou sentindo? Eu tenho aqui, exatamente aqui, começa a dar um formigamento e eu fico, parece que eu tenho um enxame de abelhas ali. Aí eu paro e digo, é ela. Ela tem até, temos até uma relação. Tem, a gente cria uma relação amigável. A minha relação amigável, E aí eu pergunto para ela, o que tu quer me dizer? O que tu tá me dizendo? O que é que está acontecendo aqui que está me fazendo perceber uma ameaça? Porque a ansiedade vem para que tu possa enfrentar a realidade. É como se a gente fosse meio chapeuzinho vermelho, distraída no bosque, e a ansiedade faz assim, presta atenção. E tu faz assim, presta atenção no quê? Então tu olha para ti assim, mas o que eu estou fazendo? O que é que está me mobilizando? Eu tô ansiosa porque eu tenho que terminar esse projeto. Eu tenho que terminar esse relatório. Então é o relatório. Ok. Vamos lá, vamos olhar o relatório. O que está faltando? Então tu dá 2 passos para trás e olha de longe. Tá faltando a introdução, a conclusão, tá. Ok. Mais 2 passos para trás. Tu revisou, tu viu como ele tá, tu corrigiu. Então tu começa a organizar o que tu precisa fazer. E aí tu percebe que a tua respiração começa a baixar. Os sintomas vão acalmando. Os sintomas acalmam, baixam, como diria minha mãe, baixa o facho, né? Vai baixando. Tu respira assim, é isso que eu tenho que fazer, então tu faz. Eu tenho 2 coisas que me ancoram, 2 âncoras. Uma é a respiração e outro é um checklist. Então, tá ali. Tudo que eu tenho que fazer. Tchá. Tem que fazer isso nos detalhes. Correção ortográfica. Coloca. Não trata nada como se fosse automático. Tudo tem que ser pensado. Tudo é programa. E aí, tu restabelece o controle. Que coisa boa. Agora tá aqui. Aí eu olho assim, aquele tudo ticadinho, assim. Que coisa maravilhosa. Porque a ansiedade é justamente isso, é a necessidade de ter o controle. De restabelecer o controle. E, de fato, não temos o controle de nada externo. Nada externo, né? Temos o controle de como nós escolhemos reagir diante do que não temos controle. É o único controle que nós temos. Mas a ansiedade, ela vem justamente com a falta de controle que tu tem das pessoas, dos julgamentos, das críticas, do que vai acontecer, né? Sil, tu se considera uma pessoa ansiosa? Já sentiu que a ansiedade estava te atrapalhando, te dominando em algum momento? Sim. Eu posso dizer que, eu não sei nem como chamar isso, mas eu demorei muito tempo para aceitar que eu tinha ansiedade. E hoje, vendo vocês falarem assim, eu tenho certeza que eu tenho. Mas às vezes é difícil a gente aceitar que tem. Eu sou uma pessoa ansiosa no sentido de ter esses sintomas, né, que dão uma travada. E eu percebo, né, agora vocês falando até desse negócio de o pescoço travar. Gente, eu tenho isso, ultimamente eu tenho isso sempre. E aí eu fico me perguntando, inclusive tive segunda-feira, eu acordei, eu não consegui me mexer. O meu pescoço travou, eu disse, mas o que eu fiz? Eu estava tão bem e acordei assim. E aí, né, vai no físio e aí mexe aqui, faz massagem. E aí ninguém sabe dizer de onde veio, por que veio. Porque eu não me machuquei, eu não fiz nada, né? Dormi bem, então ninguém sabe o sintoma. Então, provavelmente isso vem da ansiedade, de alguma coisa assim. E aí a gente fica procurando outros motivos para não assumir que é ansiedade. E muitas pessoas
não procuram, Cláudia, o atendimento, né? Seja com terapeuta ou seja com qualquer outro método, justamente por não querer aceitar, né? Ter ansiedade pelo pensamento do que o outro vai pensar. Como é que eu vou ser julgada? Que identidade, que rótulo eu me colocar, né? É muito difícil. Tudo que diz respeito, e hoje a gente fala de saúde mental, tudo que diz respeito à saúde mental parece que é uma falha quase que de caráter. Exatamente. Porque é utilizado, assim, que é uma coisa assim, muito interessante, numa reunião, uma mulher quando fala mais alto e diz assim, tu tá nervosa? Que é uma forma de submetimento. Então, quando tu reconhece, eu tô ansiosa, parece que é como se tu reconhecesse uma falha, um defeito. E que isso dá para o outro uma munição para usar contra ti. E é muito... Eu, por exemplo, que estou há 42 anos dentro do mundo corporativo, né? Mulher ansiosa e nervosa é batata, assim. Tudo que ela fizer, é que ela ali porque ela é ansiosa. Ela é nervosinha. Tá nervosinha hoje? Preconceito. Então tem um preconceito que esse rótulo acaba potencializando a desvalia do nosso lugar. E olha só, e muitas vezes essa ansiedade, ela até passa imperceptível pro outro, né? Não é porque tu é uma pessoa ansiosa que tu vai ser uma pessoa extravagante ou que tu vai ser uma pessoa que vai demonstrar essa ansiedade. Muitas vezes o conflito interno ali existe, o outro não faz nem ideia o que tá passando dentro de ti, né? Exatamente. E esse eu acho que é a questão principal, né? Como que a gente identifica aquilo ali, como que a gente pode até ajudar o outro. Eu tenho situações que eu não consigo estar, meus amigos sabem. Então a gente já evita a multidão, eu não consigo estar no meio da multidão. Eles mesmos, eles já falam, não, a gente não vai falar que é, sabe, lugar muito fechado, apertado, eu não gosto. Então o quanto é importante a gente também expor isso, para na hora que a gente passar por um momento assim, ter pessoas que possam, né, nos dar um apoio, um auxílio em relação a isso. E eu vejo também o que é muito difícil, é quando você está sentindo isso, as pessoas querem saber o porquê. Sim, tem que... E você mesmo não sabe o porquê. Exato. Porque tem momentos que você está sentindo aquilo, mas você não tem uma origem. Você não sabe o porquê que tá assim. E aí... Tá tudo bem, né? Um dia que tá tudo bem, tá tranquila. E mesmo Exato. assim, E aí, do nada, acontece isso. E aí, todo mundo mas por quê? Tu tava tão bem antes. O que aconteceu? E aí, tu começa a pensar, não, mas não aconteceu nada, tá tudo bem. Eu só tô sentindo esse negócio estranho. Porque até você não sabe, você diz que é um negócio estranho. Porque tu não sabe por quê. Tu começa a sentir, né? Esses sintomas, é o estômago, é o pescoço que trava, é a coluna, é um monte de coisa. Mal-estar geral. E você não sabe explicar de onde veio. A ansiedade, ela é uma resposta emocional relacionada ao medo, né, Cláudia? E muitas vezes esse medo, a gente não sabe qual é ele, né? A maioria dos nossos medos, eles são aprendidos na infância, né, Cláudia? Não tem assim como catalogar, medo disso, medo... Existe um medo. Hoje, assim, nós vivemos num mundo que é amedrontador. Então, nós passamos, assim, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, uma enchente que nós nunca vimos. Tava medo. Eu que moro em Canoas, eu tinha medo. Todo mundo ali tinha medo. Medo que aquilo acontecesse com si próprio, medo com o que aconteceria com aquelas pessoas, todas que ficaram desalojadas, medo do que aconteceria com o patrimônio das pessoas. Todo mundo tinha medo. O estado inteiro viveu medo. Hoje nós estamos numa estiagem. Gente, olha que loucura. Então, quando tu começa a olhar a instabilidade externa, te leva assim, meu Deus, daqui a 3 meses nós vamos viver o quê? E aí, também, né, a ansiedade muitas vezes, e no meu caso, muitas mesmo, ela está no futuro, não no presente, né? É um medo de algo que a gente nem sabe se vai acontecer, se vai chegar, né? Mas é aquilo lá, o que pode acontecer nesse futuro. Então, isso já começa a desestabilizar, mas a né? ansiedade é a doença do futuro. É a doença do controle. Tu quer controlar o que ainda não aconteceu. Então,
Ai, meu Deus, isso vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou perder? Será que... Um monte de serás começam a brotar e tu quer um jeito de agarrar aquilo e ter uma resposta concreta e não Que não tem. existe, Não né? existe. Não existe. Então, tá no meio de uma multidão, é assustador, porque tu não sabe quem tá do teu lado. Tu não sabe o que vai fazer quem tá do teu lado. E aí tu começa a olhar assim, mas e se ele fizer isso, o que é que eu posso fazer? Eu tenho uma regra para mim. Quando eu entro num lugar, eu sempre olho por onde eu saio. Uhum. Eu sempre procuro a porta da saída. Em qualquer lugar. Onde é que sai do shopping, onde é que sai. Eu procuro a porta da saída. Porque foi um mecanismo que eu encontrei de poder suportar aquilo. Eu leio, até hoje eu entro no avião, agora faz tempo que eu não viajo, mas eu leio as instruções de segurança. Eu não conheço, claro que eu conheço de cor e salteado, mas eu leio. Eu sempre digo assim, graças a Deus, botar salva-vidas eu não vou precisar. Então, assim, isso são coisas que a gente usa, aprende, e tu vai ver assim, o que é que eu posso fazer para suportar estar aqui? Porque senão tu começa também a abrir mão de um monte de coisas que tu poderia fazer, que tu poderia ganhar, que tu poderia ter um efeito positivo na tua vida por um medo de algo que sequer pode acontecer. Tem uma pesquisa, tu falaste de pesquisa, e eu gosto muito de ler pesquisa, que diz, que foi feita na Inglaterra, que as pessoas escreviam num caderno as suas preocupações do dia. Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que eu vou poder pagar essa conta? Será que meu namorado me ama? Será que minha mulher me... No outro dia, passava aquela folha, não lia mais aquela e tu escrevia outras preocupações daquele dia. Se fossem as mesmas, podia repetir. E aí, no final do ano, tu ia ler, ia marcar quais foram as que efetivamente se concretizaram. 2%. Ou seja, 98% daquilo que a gente se preocupa não acontece. Ou nunca vai acontecer. Interessantíssimo. Ou se mesmo se acontecer, a gente não vai ter domínio sobre aquilo. Não vai ter domínio e tu vai conseguir sair dela. E tu vai conseguir resolver. Exatamente. Mas a possibilidade de enfrentar já te mobiliza. E aí a gente paralisa. Aí o grande trabalho, então, é trazer a consciência, porque nós estamos no automático, é trazer a consciência para o momento presente. Porque, de fato, tu tem controle, que é como tu escolhe reagir diante da situação. Se é um desejo teu, e num show daqui um pouco tem muitas pessoas, é o meu desejo. O que depende tão somente de mim para que eu realize isso e que eu esteja bem comigo mesma? E aí tem vários recursos para isso. A respiração... Yoga, para mim, virou um medicamento. Hoje eu sou instrutora de yoga, mas eu pratico yoga semanalmente porque é um medicamento para mim. Né? Ativa o meu parasimpático, me deixa na minha capacidade de autorregulação. A respiração eu faço diariamente, a todo momento. A todo momento, quando eu me percebo que eu estou mais ansiosa, eu faço uma inspiração, tomo um gole de consciência. Eu digo que eu pego a minha aguinha, um gole de consciência para entender, né, o que o medo está querendo me dizer. Porque essa resposta emocional, que é a ansiedade, que esconde um medo, ela, na verdade, ela está vindo justamente como um sinal de alerta, de algo, né? Algo que ela quer te dizer que se revela através desses sintomas. Então, é importantíssimo parar e se questionar. O que tu quer me dizer? Né? O que poderia acontecer se eu fizesse? O que poderia acontecer se eu fosse no show com muitas pessoas? Né? Eu poderia ficar nervosa. Tá. E o que aconteceria se tu ficasse nervosa? Eu poderia sair correndo. E o que aconteceria se tu saísse correndo? Então, a gente tem que fazer essas perguntas até chegar no ponto final. É interessante isso, e até encontrar soluções, né? Eu não gosto de estar lá no meio da multidão, mas então eu tenho outro lugar que eu vou me sentir mais à vontade. Estratégias. Porque assim, toda mudança, Andréia, ela depende de uma mudança de um modo de ser. Então, há 14 anos atrás, quando eu percebi quando eu me dei conta desse diagnóstico e que o especialista me disse que eu deveria me habituar com isso, que não tinha cura, eu não me acomodei com isso, porque eu não queria ficar tomando
né, aquele coquetel de medicamentos com todos aqueles sintomas horríveis, né, dos efeitos colaterais. Eu não queria conviver com aquilo. E mesmo assim não solucionou o teu problema. Entende? Exatamente, me criou outros problemas, os efeitos colaterais, né? Porque eu não conseguia trabalhar, eu ficava dispersiva, eu ficava muito sonolenta. E aí eu fui buscar esses outros recursos porque eu queria reassumir o domínio perdido. E aí quando eu comecei a me dar conta que tinha a possibilidade de ter essa capacidade de me regular, aí eu comecei a criar a confiança de novo que eu tinha perdido. E aí no momento que a gente cria a confiança, a gente resgata tudo. Né? A gente resgata a gente mesmo, porque a ansiedade, ela é quase que uma perda de identidade, assim, né? A gente se perde da gente mesmo. A gente não se dá conta. A gente se desconecta da gente, a gente não sabe, a gente está ansiosa. Por exemplo, vou lá participar do podcast. Eu estou muito ansiosa e eu paralisei, não consigo ir. Por quê? Porque eu não sei como é que eu vou me sair, porque eu estou preocupada com o que as pessoas vão falar, como vão me julgar, se vão me criticar, se eu vou falar errado. E essas coisas, de fato, podem acontecer, concorda? As pessoas podem não gostar da gente. E tá tudo bem. E eu posso daqui um pouco tropeçar numa palavra ou falar algo errado. E tá tudo bem. Né? Eu não vou morrer por causa disso. Então, no momento que eu trabalho a minha identidade, que eu me reconecto comigo mesmo, que eu sei quem eu sou, nada vai me abalar, porque eu sei as capacidades que eu tenho, eu sei tudo que eu passei para chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou hoje, e nada vai me abalar. E aí eu me sinto à vontade comigo mesmo para fazer o que eu quiser. Então esse é o exercício, a gente se reencontrar com a nossa essência, independente do que os outros vão pensar de mim, independente se as pessoas vão gostar do que eu falei, independente se as pessoas vão concordar com o que eu falei, e tá tudo bem, tá tudo bem. Então é esse o caminho. Reencontrar com a nossa essência. E a Cláudia falou que tem essa estratégia, né? De fazer o checklist e fazer a respiração. Eu tenho 2 estratégias. A primeira é fazer a respiração, que eu faço sempre, que é fundamental. Eu digo que é o Rivotril natural. Experimentem isso. Eu vou mandar para vocês o exercício de respiração, Cláudia, para elas. É o Rivotril natural. Tu te reconecta e tu traz para a consciência quem tu é, de fato, tá? Através da respiração. E a minha segunda estratégia é trazer para minha consciência exatamente isso, como se fosse um mantra. É suficiente ser eu mesma, ponto. Então, para onde eu vou, eu repito, é suficiente ser eu mesma. Tem alguma coisa que tu faz, Sil, assim, quando tu sente que tá mais ansiosa? Não, porque é uma coisa que eu admiti recentemente que eu tenho. Sim, é nova ainda. Para mim é novidade ainda. Eu percebo hoje, pensando, com certeza, eu sempre tive isso, só que foi piorando. Talvez porque nunca tratei, porque nunca tive a consciência que era ansiedade. Então, hoje para mim ainda é novidade. Então, ainda não busquei ajuda, ainda não tô fazendo nada. Mas já sei que tenho sim. Os sintomas, a gente percebe, né? E até uma coisa, talvez, que hoje se fala muito disso, né? Mas quando éramos crianças, enfim, nunca foi falado disso. A gente não teve essa educação sobre ansiedade. Conforme a gente conversou aqui, que o ideal seria aprender, né? Sim. Desde criança isso. Talvez seria mais fácil hoje, depois de adultas. Sem dúvida. E aí talvez por isso, né, a gente não vai entendendo o que é aquilo. E vai esperando tanto. Mas então, hoje eu ainda não tenho nada, mas já tô pensando ainda. É respiração, meditação, yoga. É autoconhecimento. É autoconhecimento. Sabe que eu tenho, quando eu sinto assim que eu já tô, não tô legal, eu tenho ficar em casa, eu gosto, e ficar com meus bichinhos. Nossa, é uma coisa que me restabelece, parece que eu vou me acalmando, eu tô ali com eles, porque eles trazem essa... E é algo que me faz conectar de novo. É uma das ferramentas para lidar com a ansiedade. Uma delas é a respiração, é a primeira, né? Depois, a gente fazer exercício físico, ter uma atividade física regular, ter bons hábitos, né? Bons hábitos de nada em excesso, tudo em excesso, a bebida, a comida, ter bons hábitos, tá? Ter uma rotina organizada e estruturada, o contato com a natureza através das plantas, dos animais é importante, meditação. Então, essas são ferramentas que te reconectam. E aí, eu digo assim, a gente volta aos clássicos, né?
conhece-te a ti mesmo. Quando tu te conhece e tu reconhece em ti, não tô bem, tu tá olhando assim, opa, o que está acontecendo? Qual é o gatilho dessa situação? Onde eu estava quando isso aconteceu? No que eu estava pensando quando isso aconteceu? Então, vocês vejam que são perguntas imediatas, de agora. Não é assim, quando foi lá na tua infância? Não, não é lá atrás. Tu vai tratar aqui, daqui para frente. Lá para trás é muito mais trabalhoso, muito mais demorado. Agora, o que eu estava fazendo aqui agora que deu esse gatilho? Então, tu vai retomar a tua marcha. Exatamente. E só para concluir, assim, a ansiedade, ela nos desconecta da nossa potência. Então, tu fica que tu não sabe quem tu é, tu desconecta de ti mesmo, tu não sabe quem tu é, tu não te vê capaz de resolver nada, tu paralisa, ou tu sai tiroteando para tudo que é lado para fazer alguma coisa eu vou acertar, seja lá no que for. E aí a gente vira presa de uma sociedade que tem uma exigência do excepcional, do extraordinário. Então, quando diz assim, como é que tu dissesse o teu mantra é? É suficiente É ser suficiente. o mesmo. Eu tenho a não suficiente. Eu digo, o bom é bom. O bom faz bem. Pronto. Eu não preciso ser extraordinária. Eu não preciso ser maravilhosa. Eu preciso ser boa e fazer bem com o que eu faço. Porque o extraordinário, ele costuma a te consumir uma energia, um tempo, um dinheiro, uma doação que no final não vale a pena. Para te fazer 80% que é bom, tu gasta X. Para fazer os próximos 20%, tu gasta 10 vezes mais. Só para fazer 20%. Para algo que a maioria das pessoas nem vão perceber. Uhum. Então, o bom é bom. E o bom faz bem. Tá bom, tô bem. E segue a vida. O extraordinário, até pouco tempo era muito comum os cursos de programa. Seja um consultor extraordinário, um mentor extraordinário. Digo, gente, ninguém paga mais por um mentor extraordinário. Não custa mais. E ele é inócuo, ele não traz resultado nenhum. Diferente de um bom que faz bem e traz o bem para quem quer. Ponto. Então, assim, a gente também, assim, saber escolher o que vai fazer. Sabe? Não é tudo. É isso aqui. É isso. Eu vou ter tantos clientes, atender desta forma, desse jeito. E deu. Isso é suficiente. Então, o suficiente me basta. O excesso, ele é uma doença do nosso século. Excesso de roupa, de sapato, de óculos, né? Que a gente de dinheiro, de comida. Nunca se viu tanto programa sobre obesidade. Nunca se viu tanto programa de acumulação. Nunca a gente viu tanta gente acumular. E diz assim, eu amo sapatos. Eu amo, não sei o quê. Eu digo assim, gente, vocês amam coisa demais. É demais. Mas pouca gente, poucas coisas já é o suficiente por uma vida rica. Sim. E outra coisa, alguns, eu não diria nem vícios, né? Porque ontem eu comentei do assunto com uma colega e ela me comentou assim, eu não sou fumante, mas quando eu tô ansiosa eu preciso fumar. Sim. E aí ela até comentou que ela ia fazer um tratamento para parar de fumar e ela desistiu, porque a gente até conversou sobre isso, porque não ia resolver o problema dela, porque o problema dela não é um vício no cigarro. Tanto é que ela não fuma todos os dias. Ela tem a necessidade quando ela fica ansiosa. Aí ela falou, como é que eu vou tratar o vício do cigarro se não é o problema? E a gente até comentou isso, tem que tratar a raiz do problema, que no caso seria a ansiedade. O problema Porque senão ela nunca vai procurar outro vício, Exato, outra o coisa, problema né? nunca é o problema em si, é o que está por trás dele, né?
E aí os comportamentos limitantes, sejam eles quais forem, né? O excesso de comida, o excesso de bebida, O excesso de namorados. O excesso exatamente, tem pessoas que arrancam cabelo, tem pessoas que se machucam, né? Acabam sendo estratégias de autoproteção que as pessoas encontram para lidar com aquilo que elas não conseguem de outra forma, né? Um dado importante, Cláudia, as mulheres, elas têm 2 vezes mais chance de ter ansiedade do que os homens. Por quê? Principalmente por causa da questão hormonal. E eu vivi isso, imagina, depois de 15 anos, né? Eu vivi isso ano passado, eu comecei a me sentir diferente. E aí a importância da gente se autoconhecer, né? A fundo. Comecei a me sentir diferente, estranha emocionalmente, fisicamente, eu tava muito irritada. E eu não tava entendendo o que era aquilo, né? E aí eu comecei a me questionar, o que tá acontecendo? Estou com medo de alguma coisa? Estou ansiosa por algo? O que está acontecendo? E isso foi aumentando. E eu disse, gente, não é possível que eu trabalho com isso e eu vou ficar ansiosa nesse nível novamente, com todos os recursos que eu sei que eu posso utilizar agora, né? E aí eu tive um pico de ansiedade exagerada que iniciou uma crise de pânico. E aí eu saí correndo e fui para médico, né? E aí o meu médico disse assim, quantos anos tu tem? Eu disse 48. Procura tua gineco. E aí eu fui na minha ginecologista e ela disse, vamos fazer um exame hormonal. E eu estava. Ela disse, nossa, tu tá entrando assim muito na menopausa. Tu tá na perimenopausa, mas assim, teus níveis de progesterona e estrogênio estão lá embaixo. E eu disse, graças a Deus que é isso. Mas assim, aí eu comecei a ficar atenta a isso também, porque eu recebo muitas clientes com os mesmos sintomas que eu estava, né, no ano passado, achando que estavam com ansiedade e, na verdade, estavam desreguladas por conta da perimenopausa, né, que é esse período aí que antecede a menopausa, de fato. E que dá uma desregulada total e que traz essa ansiedade, assim, de uma forma muito exagerada. E agora falando isso, me remeteu a outra coisa também, Michele, que estávamos falando antes, que existe aí um tabu ainda, quando se fala dessas questões emocionais, psicológicas, psíquicas, enfim. E a questão relacionada a remédios também, existe muito tabu em relação a isso. Eu acho que é importante, quando é necessário, o remédio, ele vai ajudar. Com certeza. Tem pessoas que precisam. Com certeza. E ponto, ele faz né? o equilíbrio químico. Eu precisei fazer. naquela época, sem medicamento, eu acredito que eu não teria conseguido fazer esse resgate, sabe, do domínio interno. Porque uma coisa é ficar dependente dele o resto da vida, Claro. mas a outra é a gente fazer uso dele quando ele se mostra E é interessante, necessário. assim, exatamente isso, André. Porque as pessoas dizem, eu não quero ser dependente de remédio, mas acaba sendo dependente de um quadro extremamente prejudicial também. Então, assim, eu não quero ser controlada por isso, mas eu estou sendo controlada por outra coisa. Então, essa é uma questão importante. E aí, assim como ela não usa medicação para não se sentir controlada, ela tenta controlar aquele sintoma via outros comportamentos, que aí é a bebida, é a compra, é o consumo, é a comida, né? É o exagero em outras coisas. E além da questão hormonal também, que deixa a mulher mais suscetível a isso, tem também uma questão que é cultural, que é social. Assim, a ansiedade, ela exige movimento, ela exige ação. E ao homem, na nossa cultura, é permitido com muito mais facilidade partir para ação do que para uma mulher. Um homem não gostou de uma coisa, ele dá um murro. Eu já assisti executivo jogar telefone em parede, já vi isso. Jogar no chão, gritar. Uma mulher não pode fazer isso. Então, um homem briga no trânsito. Então, assim, ele corre pela rua. Então, assim, historicamente, a gente é mais... reprimida mesmo. E o homem fica com mais recurso de extravasar essa ansiedade do que a mulher. Então, também tem esse outro aspecto que também nos pega. E um gancho assim, que eu não queria deixar passar
é que nós somos, nossa geração ainda, eu tenho 64, tá? Não parece, mas tem. A nossa geração, ela é uma analfabeta emocional. Ela não sabe reconhecer o que está sentindo. Eu escuto assim, eu tô sentindo uma coisa assim, meio esquisita, meio estranha, assim, tipo, sei lá. Eu digo, ok, vamos lá. Quando tu diz eu sinto, sente no corpo o quê? O que que o teu corpo diz? Ele aponta isso, isso aqui. O que mais? Então, tu tem que ir puxando para que ele possa perceber que aquilo que ele sente não é assim tão difuso, mas que ele começa a puxar pistas. Então, tu tem sudorese, tu tem boca seca, tu tem dor no estômago. Bom, então tu tá me trazendo alguns sintomas que são comuns numa ansiedade. Emocionalmente, o que que tu tem vontade de fazer? Aí tu começa a puxar um outro cordão que vem, porque as pessoas não sabem distinguir tédio de estresse. Tristeza de depressão. Tristeza. Não, e até assim, o tédio de depressão. Não sabe distinguir. Não consegue. Sabe, agora também me remeteu a outra coisa, falando isso, Cláudia. Um dos sintomas da minha ansiedade era a insônia. Eu tinha insônia, eu não dormia. Eu não dormia e aquilo, nossa, destrói, né? Quem não dorme sabe o quanto é difícil passar por períodos intensos de insônia. Só que eu não fazia ideia. Bom, vou procurar um médico do sono, porque eu vou precisar tomar alguma medida para isso. Daí, eu conversando com o médico, ele disse: a gente só tem que fazer examinar se a tua ansiedade está causando insônia ou se a insônia está causando ansiedade. E eu, mas que ansiedade? Olha só. E era isso. Eu tratei a ansiedade e eu consegui dormir. Nunca mais eu sofri de insônia. Era justamente a minha ansiedade que causava a minha insônia. E quantas pessoas podem passar por isso uma vida toda tomando remédio para insônia, tendo uma qualidade de vida péssima, sem saber que talvez esteja atrelada aí a um quadro de ansiedade. E ainda existe assim, um preconceito enorme para buscar um profissional da área da saúde mental, né, que possa efetivamente ajudar nesse processo, te orientar, te esclarecer aquilo que tu tá vivendo, que tu tá passando e que tu tá sofrendo. As pessoas dizem, frescura, bobagem, isso é falta do que fazer. Vai passar. Vai passar. Vai passar é ótimo, né? Vai passar. Não vai passar. Então, assim, essa é uma coisa. Não vai passar. Vai piorar. Aí eu tenho raiva de ouvir isso. Não é? Sim. Aí, assim, isso já vai passar, né? Porque quando tu explica, não, mas eu não tô sentindo, mas não sei o porquê. Então já vai passar, isso aí não é nada. Aí não é nada. Aquilo piora. É pior. Agora, não, e tu olhar pra vida do outro e dizer, a pessoa não tem nada, tem uma família, uma vida perfeita, tá tudo certo, por que sente? Gente, tem um bom trabalho, tem a família né? perfeita. Isso, exato, esse julgamento, né? Que só piora. Agora, uma coisa importante do medicamento, Cláudia, o medicamento, ele ajuda a acalmar fisicamente, né, essa bagunça. No entanto, ele não vai eliminar a causa geradora. A causa geradora, ela vai exigir um trabalho para essa mudança de modo de ser. Exatamente. E aí, você vai precisar, de fato, olhar para aquilo que está te incomodando e fazer uma mudança importante ali. O medicamento, assim, ele baixa o teu sistema neurológico, ele dá uma organizada no teu sistema neurológico para que tu possa acessar a tua potência. Ele faz isso, ele baixa. Então tá, agora se eu tiro a ansiedade, eu consigo pensar. Se eu consigo pensar, eu vou seguindo um fio, eu estabeleço uma relação cronológica com aquilo que está acontecendo. Então, eu restabeleço o controle. Então, nesse sentido, o medicamento ele é fundamental, mas ele não vai curar, não vai passar. Ele vai te ajudar nesse momento em que tu precisa resgatar a tua potência. Sim.
Eu estava conversando com uma pessoa conhecida esses dias e que tem muita ansiedade. E aí toma medicamento há algum tempo. E eu questionei, e vem cá, o que tu tem feito, né, em relação à ansiedade? Não, a minha pílula mágica resolveu tudo. E é um problema, porque tu não precisa, né? Tu tá perdendo tempo em acessar a tua potência. E nós temos essa potência, todos nós temos essa potência, né? O importante é identificar o que está por trás da ansiedade. A ansiedade, eu entendo a ansiedade hoje como uma aliada, e eu gerencio diariamente a ansiedade. Eu sou muito acelerada, muito acelerada. Então, eu tenho o tempo inteiro que tá ali, calma, vamos devagar. Às vezes eu tô na rua correndo e eu paro e penso, por que eu tô correndo? Porque eu sou muito acelerada, então eu me gerencio o tempo todo, né? E aí entender isso, se autoconhecer, entender o que tá por trás da ansiedade, que medo é esse, e olhar para aquilo e escolher fazer algo, lidar de uma forma diferente com aquele medo, vai resolver o teu problema. Né? E até acho que tem uma coisa interessante, acho que esse é o caminho, conhece a gente mesmo. Eu tenho hoje um neto, né, de 3 anos, e ele consegue, a gente pergunta assim, o que aconteceu? Ele diz, tomava, vovó. E existe hoje, assim, toda uma educação para que a criança possa se reconhecer. Então, tem um livro que é muito legal, que chama Emocionário, que é o dicionário das emoções. Então, assim, ansiedade, medo, tristeza, raiva, frustração. É grosso, com muita ilustração, para mostrar para a criança ali poder distinguir, porque aí também diz o que o sentimento pede. Que legal. O que o sentimento pede para poder ser superado. Isso, divertidamente, né? Ele mostra isso. É um filme maravilhoso para a criança, para o adulto, para o gestor, para o funcionário, para todo mundo. Porque ele traz à tona e ele põe no foco e no holofote uma dimensão humana que é extremamente desconhecida, que é a emocionalidade da gente. E que é o nosso motor, é o que deixa a vida colorida, né? Uma vida sem ansiedade nenhuma, sem expectativa nenhuma, ela é bege. Olha o tédio, imagina tudo bege, a mesma cor, todas as casas bege, todas as mobílias bege, todas as roupas bege, é tedioso. A gente não ia morrer de ansiedade, a gente ia morrer de tédio. Então é importante a gente entender que esse mundo emocional, ele é riquíssimo e ele tá aí para enriquecer a vida da gente. Ele torna a vida da gente melhor, mais bonita e que vale a pena ser vivida. Exato. Senão, fica tudo bem. E a ansiedade, Sil? Não saia daqui preocupada hoje com isso, nem triste, nem chateada, porque assim, entenda que esse é um momento excelente que a ansiedade está te dando de você retomar o que é importante para ti. Porque de fato, a gente se perde da gente mesma. Eu, naquela época, eu olhava no espelho e pensava assim, quem tu é, o que tu gosta de fazer e como é que tu chegou até aqui? Era a pergunta que eu me fazia. Como que eu cheguei nesse nível de não saber o que eu gosto? O que eu quero? O que é importante para mim? E era justamente isso que me levou para a ansiedade, porque eu mudei a minha vida radicalmente. Eu mudei meu trabalho, mudei minha profissão. Eu mudei, né? Na verdade, eu me resgatei. Eu estava perdida de mim. Então, eu resgatei tudo que era importante para mim. E hoje eu tô bem e consigo me reconhecer e me aceitar e me acolher justamente porque eu sei quem eu sou. Não, eu me reconheço, ótimo, né? Agora pensando, eu me reconheço como uma pessoa ansiosa. Eu sou, é aquilo que eu disse, o alcoólatra se reconhece como alcoólatra, ele sabe que ele não pode tomar o primeiro gole, né? Eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa. Alguma alternativa que só para pensar, se eu tô dentro do avião sozinha, que já fiz por muito tempo viagens muito longas sozinha,
eu já entrava com uma cartelinha de remédio ali. Era a minha muleta. Eu não precisava tomar, mas eu sabia que ele estava ali. Então eu já sei, sabe? Tá ali. Quando eu não estava com ele, eu já começava a me preocupar. Aí, se eu ficar nervosa E precisar. e precisar, se eu ficar ansiosa e precisar, aí já Sim, começa a criar sim, os fantasminhas, né? Então, coisas que a gente pode fazer pra gente saber que a gente é assim, ok, mas eu tenho como estar bem mesmo Exato. tendo essa condição, né? Todos nós somos ansiosos, como a Cláudia falou. Não existe uma vida sem ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Tem a ansiedade positiva e a ansiedade negativa e a ansiedade limitante, né? Nós sabemos que reconhecemos a nossa ansiedade e nós temos estratégias já para lidar com isso de uma maneira diferente. Que bom. Né? E eu entendo hoje e reconheço e acolho a minha ansiedade que não é minha, mas a ansiedade como um sinal de alerta, como uma aliada. Ela tá ali o tempo todo para me dizer, olha só, faz isso para lidar melhor com essa situação, né? Fica atenta para fazer algo diferente, para não ter medo nesse momento. Ela vem para me alertar coisas boas que eu posso fazer por mim, né? Então entenda a ansiedade nesse momento como tua aliada. Exatamente. É tua amiga. Exatamente. É tua amiga. E perceber, eu vejo que a importância é justamente tu perceber que tem, né? Ou se tem dúvida, procurar um profissional que te diga se realmente você tem ou não. Buscar ajuda. Exato. Né? Buscar ajuda e tirar esse preconceito, né? Que se você buscar um profissional, que seja um psicólogo, um psiquiatra, que não tem problema nenhum, que é super importante tratar as emoções. Porque tirar isso, né? Ah, mas você vai no psiquiatra, é louco. Não, calma, né? Só tá tratando as emoções e que hoje, principalmente, acho que cada vez mais é super importante procurar ajuda. Tratar, certeza. se cuidar. Fundamental. A gente se cuida tanto fisicamente. Exatamente. Por que a gente tem vergonha de se cuidar emocionalmente? E tem uma coisa que às vezes eu fico pensando, né? Se a nossa expectativa de vida é cada vez maior, olha com que cabeça eu vou chegar nos 90? Eu espero chegar bastante longe. Com que cabeça eu vou chegar lá? Que tipo de pessoa eu vou ser e que tipo de trabalho vai dar a pessoa que eu vou ser lá na frente se eu não me cuidar agora? Então, assim, a gente também saber que nós precisamos evoluir de uma forma equilibrada, corpo, mente, coração, conhecimento, tudo isso precisa ser equilibrado. Se a gente tiver uma área que se sobrepõe a outra, nós não vamos ser uma pessoa com uma personalidade equilibrada lá na frente. Acho fundamental a gente cuidar da nossa saúde emocional. O nosso emocional rege a saúde física nossa. Se a gente não tá bem emocionalmente, a gente vai ficar doente. O nosso corpo vai falar, a gente vai ficar doente. E eu acho assim, ó, a gente não vai ter paz. Né? Exatamente. E se o corpo ficar doente, a mente vai te ajudar. Exato. A mente vai te fortalecer. Não vai te curar. Não, mas mas vai te fortalecer. ajudar. Meninas, já sabe, né? Não, eu olhei agora pro relógio e disse, meu Deus, como Meu passou Deus, voando. Já passou o tempo. Já Passou o tempo. já estourou. Estouramos o tempo. Com certeza vamos ter que ter parte 2. Parte dois. Vamos ter parte 2, gente. Parte dois. Não, e na parte 2 eu já vim contando tudo que eu tô fazendo. Isso aí. Ótimo. Porque agora eu sou ansiosa pra começar. Para começar a mudança. Pra começar a Isso mudança. aí. Agora eu tô ansiosa pra começar a mudança. Não, gente, a gente precisa, é uma necessidade ter parte 2. muito bom. E eu acho que na parte 2 a gente pode trazer até perguntas, né, Andréia? Ótimo. Dos nossos seguidores. maravilhosa a Com ideia. certeza. Porque eu acho que esse é um assunto que ainda as pessoas têm medo, vergonha de perguntar. Ou De não conversar, sabem, né? ou não sabem, não têm o Disso. conhecimento. E às vezes a gente começa a conversar e as pessoas começam a se abrir, perguntar. É um assunto Igual eu que não fiz se aqui, né? esgota, Eu comecei. É um assunto que não se esgota. Exatamente. E esse assunto que não se esgota, ele está vindo à tona de uma forma muito importante na adolescência. Eu tenho atendido muitos meninos, principalmente, entre 14 e 15 anos, que estão naquele momento de aceitação, né? Bem difícil. Ó, bom assunto também, adolescência, Ótimo assunto. infância, né? O que essas influências externas também causam, a enchente, a pandemia, enfim. E é para o próximo Nossa. programa. Temos Tem muitas pano coisas. para manga, cola, lapela,
Mas antes de nos despedirmos, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Super importantes, né, Andréia? Não podemos esquecer de agradecer nossos queridos patrocinadores. LWT Asset, há mais de 3 anos no mercado financeiro, além de estruturar crédito aos clientes, presta diversos serviços, padroniza cadastro para bancos e até faz estruturação e reorganização financeira. B8B Bank, em 2025, chega ao Brasil o banco digital do seu jeito, que vai facilitar a vida dos brasileiros, sendo ágil, fácil e com muitas vantagens. E Sil Moreira Glasses, enxergue o mundo com sofisticação. André, hoje você já estava muito bonita, mas agora com esse óculos você ficou assim, ó, arrasou total. Como diz nosso amigo Serginho, uau! Até o Serginho pediu para mandar um beijo para ele, André. Serginho, meu amor, estamos te esperando aqui novamente, né? Com certeza. Serginho Viamonte, um beijo especial. E vai voltar aqui com certeza logo, logo. Então, muito obrigada, Cláudia Michele. Michele. Foi ótimo, adorei essa conversa. Eu também. Muito bom. Cláudia, querida, obrigada pela parceria. Maravilhosa. Mais com profissionais, dupla, né? boa dupla. Com certeza. Desse nível aí, incríveis. Obrigada mesmo. Assim. E estamos aí, né, André? Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Beijo, beijo.